Queridos, essa canção que nós acabamos de cantar poderia ser composta por um homem chamado Jó. E eu queria falar contigo, com você, minha irmã, meu irmão, sobre a vida de Jó. Aliás, esse é o meu pão de hoje. Jesus disse que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jó, capítulo 42, é exatamente a minha leitura desse domingo, 11 de julho. E eu confesso que, à medida que eu lia Jó, o meu coração ficava aflito pelas coisas que aconteceram na vida desse homem. A Bíblia fala que Jó era um homem temente, andava em retidão, um homem extremamente fiel. Isso não impediu que ele enfrentasse lutas duras, lutas dolorosas. E é sobre esse homem que eu gostaria de falar contigo nessa noite. Nós vamos meditar no capítulo 42, que é muito pequenininho, mas nós precisamos entender o que acontece com a vida desse homem, até nós chegarmos ao capítulo 42, que encerra esse livro, que é talvez o livro mais antigo da Bíblia, atribui-se a Moisés a autoria desse texto. E Jó não é um personagem fictício, nós não estamos diante de uma parábola, nós estamos diante de uma história verdadeira, de um homem que enfrentou lutas. Amém? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no capítulo 42 do livro de Jó. Fique atento, será muito rápido. O nosso tempo aqui é muito conciso, mas eu gostaria que você navegasse comigo nesse texto. Querido, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jó era um homem muito rico e havia uma acusação do diabo sobre a vida de Jó. E querido, o diabo é especialista em levantar acusações sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o nosso passado, sobre os nossos relacionamentos. E a acusação do diabo que pesava na vida desse homem de Deus era que Jó era abençoado. Aliás, Jó era temente porque era abençoado, e não o contrário. A Bíblia diz que quando nós tememos a Deus, quando nós andamos nos seus caminhos, nós somos abençoados. E o diabo acusa Jó de que na verdade ele era abençoado, ele era temente porque era abençoado. Percebe a diferença? Deus vira para o diabo e diz: olha, você pode tirar tudo de Jó. Vamos ver se esse homem não é um homem temente a Deus. Você só não pode uma coisa: tocar na vida do meu servo. E querido, o texto continua. A Bíblia diz que as jumentas de Jó são saqueadas, os seus empregados são assassinados no campo. A Bíblia diz que os camelos de Jó são roubados, os seus funcionários também são assassinados. E querido, Jó começa a perder coisas, bens. Mas a Bíblia diz que o golpe fatal, e talvez, sem dúvida, a maior tragédia na vida de Jó, é quando seus filhos estão na casa do irmão mais velho, comemorando um aniversário do irmão mais velho, e aquela casa desaba, querido, e todos os filhos de Jó morrem naquela tragédia. Querido, isso aflige a nossa alma. Alguém que recebe uma notícia de que os seus filhos estavam celebrando a vida e vem uma tempestade, aquela casa rui e todos os seus filhos morreram, filhos e filhas. A sua descendência acabou, Jó. E querido, a resposta de Jó, o louvor de Jó naquele momento é dizer que o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, que coração é esse? Eu me constranjo em ver a resposta desse homem de Deus. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, querido, que em nada, em absolutamente nada, Jó culpou a Deus pela sua tragédia. Querido, que coração é esse? O que não quer dizer que ele não tinha perguntas no seu coração. Que ele não quer dizer que ele não tinha indagações no seu coração, porque Jó sabia que ele era um homem temente e andava nos caminhos do Senhor, querido. E Jó começa a montar uma tese jurídica para entender qual era a justiça que Deus exercia. E ele começa, o Jó tem amigos, e os amigos vão o consolar, e os amigos de Jó talvez eram teólogos, eles tinham respostas para perguntas que não eram feitas. E os três amigos de Jó eram muito claros em dizer a Jó que o que Jó passava era fruto do seu pecado, que Jó não era na verdade aquele homem reto, não era aquele homem generoso, temente a Deus, que o sofrimento de Jó era em razão dos seus pecados. Mas Jó sabia, querido, que no seu coração ele andava nos caminhos do Senhor.
E Jó começa a clamar por um encontro com Deus, querido. Um encontro com Deus para entender qual era a justiça, para entender como que Deus operava. Por que, Deus? Me explica que justiça é essa, Deus. E Jó monta uma tese. Jó, se fosse advogado, iria fazer a sua sustentação oral diante de Deus. E ele clama por esse encontro, para entender a mente do Senhor. E, querido, é muito forte. A Bíblia relata, a partir do capítulo 38, que Deus se revela a Jó no meio de um redemoinho. Jó está enfrentando a maior tempestade da sua vida, e Deus se revela a Jó no meio de um redemoinho. Mas Deus não está ali para oferecer os seus ouvidos a Jó. Antes, Deus faz algumas perguntas. O Senhor diz a Jó, no meio de um redemoinho: Jó, cinge os teus lombos, amarra o seu cinto aí, querido. Vamos conversar? Você quer conversar comigo? Olha aqui no meu olho. Eu vou te perguntar e você vai me responder, Jó. Jó, aonde você estava enquanto eu lançava os fundamentos da terra, Jó? Jó, você sabe me dizer quais são as medidas da terra, Jó? Você que quer entender quais são os meus juízos. Jó, você consegue compreender como que eu criei o mar com as suas portas? Jó, você consegue entender como eu coloquei as nuvens por investidura e a escuridão por fraldas? Jó, quando eu pus os ferrolhos e as portas? Acaso, Jó, você consegue entrar nos mananciais do mar e percorrer o mais profundo do abismo, Jó? Você consegue me responder isso, Jó? Jó, você tem ideia de qual é a largura da terra? Você sabe me responder isso, Jó? Você que quer argumentar comigo, você que quer entender a minha mente. Acaso você consegue entrar na neve, Jó? Acaso você consegue entender qual é o processo da saraiva? Jó, você sabe como se funde a luz, Jó? Jó, quem abriu os regos para os aguaceiros? Quem é que faz chover sobre a terra, Jó? Acaso, Jó, a chuva tem pai? Ou quem gera os orvalhos? Jó, de onde procede o gelo, Jó? Ah, Jó, porque levantas a tua voz até as nuvens para a abundância das águas, Jó? Ou é você que ordena aos relâmpagos que saiam e digam: eis-nos aqui? Ah, Jó, aperta o teu cinto, Jó. Eu vou te perguntar e você me responda, Jó. Acaso você pode anular o meu juízo, Jó? Ou você pode condenar para que te justifiques? Ou você tem os braços como Deus, Jó? E no capítulo 42, querido, diante de indagações de Deus para Jó, que queria entender a sua mente, as suas decisões, as suas dores, Jó tem uma resposta. E é sobre essa resposta que eu quero falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jó respondeu ao Senhor. Jó, que tinha tantos argumentos, querido, Jó tinha uma tese para apresentar. Jó tinha um PhD para argumentar diante de Deus. Quando o Senhor se revela a ele no meio de um redemoinho, Jó responde ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. No verso 5, Jó diz: Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E, querido, Deus não se revela somente a Jó, Deus se revela aos seus amigos. O verso 7 diz que, tendo o Senhor falado a Jó, o Senhor também falou aos seus amigos Elifaz, dizendo o seguinte: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque vocês não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomais, pois, 7 novilhas, 7 carneiros, e ide lá, o amigo de vocês, o Jó, que vocês disseram que era um pecador, que era um hipócrita, um fariseu, ofereça holocausto por vocês, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele eu aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó.
Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Querido, no verso 10, olha o que acontece. Mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro de tudo o que ele possuía antes. Então vieram de todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto antes o conheciam, os seus vizinhos, os seus conhecidos, e comeram com ele na sua casa, e se condoeram e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Eles lhe deram dinheiro e anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Ele chamou o nome da primeira filha de Gemima, e da outra Késia, e da terceira Querem Rapuque. Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velhos e fartos de dias. Nosso combinado está valendo, tá? Querido, glória a Deus pelo capítulo 42. Esse livro vai dando uma aflição à medida que as coisas vão acontecendo, e a tragédia se abate à vida desse homem, e esse homem quer entender os porquês de Deus, porque Deus faz assim, porque Deus não opera de uma outra forma, e quando Deus se revela para ele, ele diz 3 coisas. E querido, o meu desafio nessa noite é que a gente troque aquilo que nós aprendemos nas musiquinhas infantis, na nossa religiosidade, que a grande virtude de Jó era a sua paciência, e nós cantamos sobre a paciência de Jó. Querido, eu quero chamar a sua atenção, porque o que muda a vida e a história desse homem não é a sua paciência, embora ele tenha sido resiliente no seu sofrimento. O que muda é quando ele olha para Deus e diz: eu sei que tudo podes, Senhor, eu não entendo muitas coisas, mas eu me arrependo diante da sua grandeza. Querido, algumas coisas acontecem quando esse homem faz isso. Eu acho lindo que Deus olha para ele e fala: Jó, aperta o cinto, vamos conversar. Olha aqui no meu olho, filho. Olha aqui no meu olho, eu vou te perguntar e você vai me responder. Se relaciona comigo, Jó, você quer entender o meu coração? E quando Deus se revela, ele fala: Deus, agora eu entendo que o Senhor tudo pode. Eu não entendo e não vou entender muitas coisas, Senhor. Por isso eu me arrependo. E quando ele faz isso, querido, algumas coisas acontecem. Querido, o texto diz que Deus se revelou não somente a Jó, mas aos seus amigos. Você sabia que Deus tem interesse pelos nossos amigos, querido? Deus tem interesse pelos nossos amigos. E Deus se revela aos seus amigos que haviam pisado na bola, que haviam vacilado, que haviam acusado, que tinham certezas no coração. Diz: olha, vocês vão procurar Jó, vocês vão sacrificar, Jó vai sacrificar, e ele vai orar por vocês. E o texto diz que enquanto Jó orava, a sua sorte foi transformada. Mas não somente os seus amigos. O texto diz que os seus irmãos, as suas irmãs, as suas famílias foram para a casa de Jó. O texto diz que os seus vizinhos, as pessoas que conheciam Jó, aquelas que haviam apontado o dedo para ele e disseram: esse homem é amaldiçoado, essas pessoas vão para a casa de Jó, e ali nasce um PGM do Jó. Ali eles comem junto, eles adoram a Deus. Sabe o que é lindo, querido? Quando todos reconhecem que o Jó era na verdade um homem de Deus, Jó não canta: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando veio na bênção vai se arrepender. Vocês vão estar na plateia e eu no palco. Jó não faz isso. Jó não vai para o palco espiritual, pelo contrário, Jó, a Bíblia diz que ele põe a cara no pó, querido. Ele vai para o chão do arrependimento. Sabe, querido, Jesus é um engenheiro que constrói pontes. Jesus não se colocou para levantar muros na nossa existência. Repare, quando ele entende que Deus tudo pode,
que ele não entende muitas coisas, e que ele se arrepende. Pontes são reconstruídas com os seus amigos, com a sua família, com os seus vizinhos, com as pessoas que o conheciam. Queridos, nós precisamos reconstruir algumas pontes. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos nos arrepender. O evangelista Marcos, no capítulo 5, relata que um homem endemoniado foi em direção a Jesus, e Jesus expulsou aquele demônio. Aliás, era uma legião de demônios, não era um demônio, era uma legião. E o texto diz que aquele homem volta para casa, ele toma banho, ele se arruma, ele coloca a sua melhor roupa, ele estava irreconhecível. E ele volta para Jesus, e quando ele coloca o pé no barco, Jesus fala: ei, onde você vai? E ele falou: olha, eu sou aquele que estava aqui endemoniado, eu vou com vocês na comitiva para ganhar o mundo. Jesus vira para ele e fala: você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para os seus, porque essa ponte precisa ser reconstruída. E querido, sabe o que é lindo? Aquele homem de uma cidade chamada Gadara, o texto continua dizendo que ele evangelizou não somente a sua família, mas Decápolis, que significavam 10 cidades. Aquele homem que voltou para casa, que reconstruiu pontes com a sua família, foi um evangelizador, não de uma cidade, mas de 10 cidades. Deus reconstrói pontes, querido. O verso 10 é muito lindo, e parece mágica o que acontece aqui, mas não é. Mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto esse orava pelos seus amigos. Tudo começou, querido, com perdão. Existem pessoas que nós precisamos procurar, querido, e tem pessoas que vão precisar nos procurar. Os amigos de Jó precisavam procurar Jó para alinhar os pontos. E Jó poderia naquela hora pisar sobre a carne seca, o ditado. Jó poderia esmagar os seus amigos e dizer: olha, a hora que eu mais precisei de vocês, vocês me acusaram. Não é isso que Jó faz. Jó abençoou os seus amigos, e o texto diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte. Querido, eu olho para a vida de Jó, e eu sou confrontado a abandonar a minha toga de juiz da vida alheia. Sabe por quê, querido? Tem pessoas que sofrem, não em razão das suas escolhas. Tem pessoas que sofrem pelas contingências da vida. Alguns dias atrás, eu fui consolar uma mãe que havia acabado de receber a notícia que o seu filho havia morrido. Um rapaz jovem, cheio de vida, cheio de sonhos. E eu cheguei ali naquele local, aquela mãe se virou para mim e dizia: por quê? Por que ele? Por que não eu? E querido, eu tenho respostas teológicas para ela, mas naquela hora, querido, eu só podia abraçá-la, porque nós não somos chamados para esmagar a cana que está quebrada e nem apagar o pavio que fumega. O sofrimento nem sempre, querido, é fruto de nossas escolhas. Um dia eu fui liberto, querido, quando eu conheci um Jesus que olha para uma criança doente, e quando é questionado se é o pecado, se aquela doença, os discípulos tinham fechado questão. Aquela criança estava doente porque era pecado. A questão era dela ou era dos seus pais? Ela é doente porque pecou, porque existe uma maldição sobre a vida dela. E querido, Jesus dá uma resposta que me libertou. Não foram seus pais, nem foram essa criança. Essa doença é para que se manifeste a glória de Deus. Isso me consola, querido. Isso me consola. Jó deixa o lugar da argumentação, querido, da lógica, da razão, para vir para o chão do arrependimento. A nossa caminhada com Jesus, querido, começa com um arrependimento genuíno, verdadeiro.
É quando verdadeiramente Deus muda a nossa sorte. Não a sorte da mega sena, da nossa fezinha, que vai mudar a nossa história num piscar dos dedos, no estalar dos dedos, não. Não é dessa sorte que a Bíblia está dizendo, não é isso que o texto quer nos revelar. Deus muda a nossa história quando nós colocamos perdão e oração na nossa caminhada. Primeiro Ele perdoou, depois Ele orou, e Ele continuou orando, perdoando, e a nossa caminhada com Jesus, querido, é em oração e perdão e oração, e Deus vai mudando a nossa sorte e o nosso coração. O texto continua dizendo, querido, que Deus levou aquelas pessoas ali para a sua casa, para consolar o coração daquele homem. Nós gostamos da parte que o texto diz que Deus deu tudo em dobro para ele, multiplicou os seus bens, os seus camelos, os seus jumentos, os seus bois. Isso é bom demais, quando Deus não só restitui, mas duplica as nossas coisas. Mas teve uma coisa que Deus não duplicou, querido, que foram os seus filhos. Porque filhos não são coisas. Nenhum filho é substituível, querido. Os nossos filhos são insubstituíveis, intransferíveis. E são únicos. Eu tive 3, e cada um deles com a sua personalidade, com o seu jeitinho. Nós vamos sepultar os nossos pais, querido. Esse é o processo natural da nossa vida. Não se assuste, é apenas a verdade. Nós sepultaremos os nossos pais. Mas às vezes, alguns pais sepultam os seus filhos. Essa é a história de Jó. Essa é a história de algumas pessoas aqui dessa comunidade que sepultaram seus filhos muito pequenos. Essa é a minha história. E eu lembrava, irmã Hilda, que na hora de escolher ali um caixãozinho branco, meu amigo Paulo Brandão estava comigo. Deus traz ao meu coração que nós não estamos sozinhos. Nós temos amigo. E na certidão de óbito do meu filho está lá, declarante, Paulo César Ribeiro Brandão. Eu não estava só, porque Deus não desampara os seus filhos. Esse homem foi consolado por pessoas, querido. Pessoas nos ferem, e Deus vai usar pessoas para nos consolar, nos abençoar. Ah, querido, quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus usa pessoas para consolar o nosso coração. O texto continua dizendo que Jó teve filhos, ele viu seus filhos crescerem, mas ele assistiu também o crescimento dos filhos dos seus filhos. Que privilégio é, né? Você que é vovô, vovó, não somente ver os seus filhos crescerem, mas assistir os seus netinhos crescendo. Por isso que vó e vô estraga neto. E é para estragar mesmo, querido. Porque eles amam, porque eles se realizam. Deus nos consola, querido, através de uma descendência. De uma descendência que é biológica, mas às vezes, querido, é uma descendência que é afetiva, que é relacional. É uma descendência de cuidado. Eu conversava com um amigo esses dias e ele disse, Roger, eu perdi, cara, um familiar, mas eu não senti tanto quando eu perdi um amigo. Ele falou, isso é estranho, né? Eu falei, não é, querido, porque você se relacionava com essa pessoa, você convivia com ela. Jó é consolado, querido. E talvez uma das experiências mais lindas do Evangelho, querido, é quando Jesus enxuga as nossas lágrimas. Jesus disse que enxugaria as nossas lágrimas. Aliás, Jesus disse que bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Meu filho faleceu com 5 anos e meio, em 2010. E algumas pessoas começaram a me pressionar para que rapidamente a gente tivesse outro filho. Como se um filho substituísse o outro, como se fosse uma peça a ser trocada. E no meu coração, querido, eu tinha muita convicção que nós deveríamos enfrentar aquele luto, que nós deveríamos chorar, porque é bem-aventurado aqueles que choram e eles serão consolados. E nós mudamos a nossa casa, nós tiramos a caminha do quarto, nós começamos a dar as roupas dele,
O cheiro dele foi se dissipando daquela casa. E 2 anos depois, nós decidimos que era o tempo de ter um filho. E o Davi chegou, querido. O Davi é único. O João Vitor é único. A Rafaela é única e cheia de energia. Mas Deus quer consolar o nosso coração, querido. Quantas pessoas nós perdemos nesse tempo? E nós fazemos como Jó: Deus, por quê? Porque o Senhor levou o pastor Mauro Clementino, um servo de Deus, um arauto no nosso estado. Por quê, Senhor? Nós nos levantamos e falamos: Deus, me explica. Por que o Áquila? Por que a minha mãe? Por que o meu pai? Por que o meu filho? O nosso coração de Jó querendo entender a mente de Deus. E querido, sabe qual que é a diferença do joio e do trigo? Jesus disse que quando o trigo cai na terra, ele morre, os seus frutos se multiplicam. Eu não conheci o Áquila, mas querido, quantas manifestações de carinho, quantas pessoas disseram: olha, eu fui abençoado. Os frutos permanecem. Querido, quando um trigo morre, os frutos permanecem. E nós somos consolados, querido. Nós somos consolados. O joio não. Aliás, nós temos que aprender. Jesus nos convida a aprender a conviver com o joio. Porque no final é Ele que vai separar o joio do trigo. Tem coisas que nós não entendemos, querido. E tentar entender é ir para o abismo da loucura. Eu conheci a história de um jovem. A história de um jovem levita, músico da igreja. E um dia ele estava na frente de casa. Eu conheci a história ontem ou antes de ontem, eu acho. Ele estava na frente de casa e uma moça foi agredida. Um homem tentava colocar aquela mulher dentro do carro e ele, junto com seu pai e com a sua mãe, acolheram aquela mulher. Não permitiu que aquela violência acontecesse. Meia hora depois, querido, o homem volta na casa deles, descarrega uma arma naquele jovem. Aquele jovem rapaz fica tetraplégico. E eu vi um vídeo dele, querido, tocando bateria só com as mãos. Ele adaptou o bumbo. O baterista trabalha com os 2 braços e com as 2 pernas, o tempo todo. Ele adaptou para continuar adorando a Deus somente com as suas 2 mãos. Aquele vídeo mexeu muito comigo, querido. Aquela limitação não o impediu de continuar adorando a Deus. Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Me causa estranheza um Deus que se revela no redemoinho, querido. E eu comecei a olhar para esse texto e falar: o cara está vivendo uma tempestade. E Deus vem e se revela no redemoinho. E eu entendi, querido, que no meio de um redemoinho, sabe qual é o lugar mais seguro para você estar? É no centro do redemoinho. O lugar mais seguro que nós podemos estar é no centro da vontade de Deus, porque Ele nos consola. Diante dos nossos jacismos, das nossas convicções, o apóstolo Paulo fala que ele precisa deixar tudo isso. Ele chama isso de estrume, querido, estrume mesmo. Eu deixo tudo isso, porque diante da presença de Deus essas coisas não têm sentido. Diante dessa presença, nada disso faz mais sentido. O Ademar de Campos é talvez dos maiores compositores da música cristã do Brasil. Tem quase 500 canções, nós cantamos muitas delas e não sabemos que é dele. E ele testemunha, querido, que eles estavam esperando a primeira filha, o nome dela era Raquel, tudo estava muito bem. E eles foram para o hospital para ter a sua filhinha, e o parto ocorreu ali naturalmente. Eles foram aguardar ela no quarto, quando um dos médicos chegou ali dizendo: olha, a filha de vocês nasceu com alguns problemas, nós precisamos fazer alguns procedimentos, o caso dela é grave, se vocês têm fé, essa é a hora de vocês colocarem a fé em ação. E ele conta que eles oraram ali, o casal,
dizendo: Senhor, ela é tua. O Senhor sabe que nós queremos ela mais que tudo, Senhor. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E algumas horas depois, aquele médico entrou ali naquele quarto e disse que a Raquel não havia sobrevivido. Ela havia falecido. E o pastor Ademar, expressando a sua emoção, a sua alma, ele compôs uma canção sobre esse dia, sobre esse episódio. E eu queria te convidar a cantar essa canção, não comigo, mas com o Mateus e com o Gabriel. A canção vai estar ali, eu queria que você prestasse atenção. Se você conhece essa canção, vamos cantá-la. Ela é mais do que uma canção, ela é uma confissão, é a confissão de Jó. Amém? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei, ó Deus, que tenho meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida muito mais. Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Aleluia. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, e venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Aleluia. Querido, aquele homem reto, temente, piedoso, dizer: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O Senhor revelou a mim que tem coisas que não cabem a mim entender. E das vezes eu me deparo com circunstâncias que eu digo: Deus, eu não tenho condição. E eu percebo que não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Algumas pessoas dizem que nasceram cristãos. Eu me pergunto como isso é possível. Alguém nascer de berço, essa expressão, desde berço. O cristão se faz, querido, numa caminhada com Jesus, quando nós deixamos apenas de ouvir falar, mas nós passamos com Ele andar. Queria orar, querido, com você, mas queria que você colocasse a sua vida diante de Deus nessa noite. Eu queria que você trocasse a paciência de Jó,
aquela que tudo releva, aquela que vai estocando no depósito das nossas emoções, as nossas frustrações, as nossas acusações, e colocasse na sua boca a confissão desse homem. Primeira coisa, eu sei que tudo pode, Senhor. Eu sei que tudo podes, isso que eu estou passando, o Senhor pode mudar, o Senhor pode reverter, o Senhor pode colocar a sua mão e mudar a minha sorte, porque o Senhor tudo pode. Mas tem coisas que eu não entendo, Senhor. Tem coisas que eu não tenho que entender, eu tenho que obedecer. E eu me arrependo nessa noite. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Quais são as pontes que precisam ser reconstruídas na nossa vida? Quais muros precisam ser derribados? Jesus disse que derrubaria o templo, querido, e isso mexeu com os religiosos. Quais pontes precisam ser reconstruídas? Talvez pontes familiares, para que Deus mude a nossa sorte. Talvez você precisa nessa noite é do consolo. E o Espírito Santo, querido, é o Consolador. Ele nos consola, querido. É como é bom receber o consolo de Deus. E talvez esse consolo acontecerá através de pessoas na sua vida. Pessoas serão um canal de Deus para te curar, para restaurar a sua vida, para mudar a sua sorte. Deus nos convida, querido, não apenas para ouvir falar do nome dEle, mas para com Ele caminhar. Coloca a sua vida diante de Deus. Diga, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo das minhas omissões. Eu não quero apenas ouvir falar do Senhor. Eu quero contigo andar, Pai. Aquilo que tem impedido a minha caminhada, pontes que foram quebradas, eu quero restaurar, Senhor. Talvez pessoas vão te procurar nesses dias, querido. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Ou talvez você precise procurar pessoas ainda essa semana, reconstruir pontes, para que a nossa sorte seja mudada. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu não quero entender. Eu apenas me arrependo. Eu coloco a cara no pó, a cara no chão. Eu me arrependo, Senhor. Deus convida pessoas aqui nessa noite para voltar a caminhar com Ele. Pessoas que por algum motivo pararam no caminho. Talvez alguma acusação do diabo sobre a sua vida. Deus nos convida com Ele a andar. Em nome de Jesus, vem mesmo, Pai, sobre essas vidas. É o Senhor Deus que pode converter o nosso coração. Oh Deus, é o Senhor Deus que pode reconstruir, ó Deus, as pontes. Porque o Senhor tudo podes fazer. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Toca esse coração nessa noite, Pai. Enxuga essas lágrimas. Muda a sorte desse homem, a sorte dessa mulher. Nós nos arrependemos, Pai, dos nossos pecados. Fique com seus olhos fechados. Querido, você que quer nessa noite, em nome de Jesus, fazer uma aliança com Deus, de com Ele andar, deixar de ser um cristão nominal, cristão de berço. Você que quer fazer isso nessa noite, eu queria que você levantasse uma. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu não vou fazer isso. É você e Deus, é você e o Espírito Santo. Você que quer nessa noite voltar para o Senhor, você e Ele. Jó, olha aqui para mim, aperta o seu cinto, Jó. Eu vou te perguntar e você vai me responder, Jó. Porque você é homem, você é mulher de Deus. Você quer fazer isso nessa noite? Levanta as tuas mãos para o Senhor. Diga, eu estou aqui, Pai. Toca as minhas mãos. Toca o meu coração. Lava-me com teu sangue, Pai. Eu não quero apenas ouvir falar de um Deus que cura, de um Deus que consola, de um Deus que restaura, de um Deus que multiplica, mas eu quero experimentar esse Deus. Visita o meu coração. Pai, toma essas vidas nas tuas mãos, ó Deus, filhos e filhas do Senhor,
que nessa noite, assim como Jó, se arrependem, colocam a Deus a cara no pó, roupa de cinza, digam: eu preciso do Senhor, Pai. Toca o meu coração, lava-me com teu sangue e torna-me, ó Deus, mais puro, mais brancos do que a neve. O Senhor faz isso nessa noite, derramando dessa unção, culpas sendo retiradas, medos, religiosidade que nos impede de tocar o coração de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Nós queremos andar com o Senhor, ó Deus, nós queremos celebrar a vida do Senhor e faremos isso em comunidade. Abençoa os teus filhos nessa noite, visita famílias, Pai, restaura casamentos, visita o coração dos nossos filhos. Nós nos posicionamos e dissemos, ó Deus, que temos pais e mães, homens tementes, fiéis, piedosos, e declaramos que os nossos filhos te pertencem nessa noite, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, derrama dessa graça, Pai. A confissão de Jó estará nos nossos lábios. Eu sei que o Senhor tudo pode. Eu entrego essa causa, eu descanso, a minha esperança está em Ti, Pai. Aleluias. Aleluias, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por sermos igreja. Obrigado porque a nossa peregrinação é em comunhão com os nossos irmãos. E nós não estamos sós, Pai. Nos abençoa, Pai. Cada reunião de pequeno grupo nessa semana, Pai, seja um tempo de restauração. Renova líderes, mulheres, homens tementes a Deus, cujo a casa é um altar do Senhor, Pai. Muito obrigado por essa noite, Pai. Te louvamos, Pai, te bendizemos, te adoramos. Louvamos, ó Deus, pela vida dos nossos aniversariantes. Ó Deus, a vida do Spert, servindo aqui mais uma vez. A irmã Licínia, Pai, a Tatiele, o Luan. A vida do André, Pai, da Carol. Ó Deus, a vida da irmã Maria Helena. A vida do Arthur, Casa da Capinha. Alcança os teus filhos, Pai. Dá-nos uma semana, ó Deus, cheia da tua graça. Nós queremos caminhar com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos e nós te aplaudimos nessa noite pelo teu amor, ó Deus, pela tua graça.